Bem, uma boa noite com as bênçãos do Senhor. Estamos iniciando o 6º tema deste seminário sobre o livro do Apocalipse. E o tema está centralizado em Apocalipse 14, onde diz: temei a Deus, porque chegada a hora do seu juízo. Esse é um aspecto muito importante, porque deveremos ir a um juízo. Mas vejam a mensagem de Apocalipse 14, versículos 6 a 7. Assim como foi importante entender o Evangelho eterno, que está no mesmo versículo, precisamos entender a segunda parte. Apocalipse 14, versículos 6 a 7 diz: e outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Observem, verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Adorar o nosso Criador. Mas aqui nos diz: temei a Deus e dai-lhe glória. O que significa temer a Deus? Esse é o ponto importante. No livro de Êxodo, no contexto das 10 pragas que caíram sobre o Egito, podemos aprender muito no capítulo 9, na 7ª praga, que foi a chuva de pedras. A partir do versículo 13, e vejam o que diz aqui. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e a teu povo, com pestilências, e teria sido cortado da terra. Mas, de veras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja meu nome anunciado em toda a terra. Bom, todos têm uma função, um papel a desempenhar nesse mundo, dentro do plano da salvação. Maus e bons. Até o diabo tem uma função importante na terra, porque o conflito começou lá no céu, separou 1/3 dos anjos, por meio do engano, da mentira, envolveu o ser humano na rebelião, sabe? E o ser humano agora, com sua mente pervertida, corrompida, passa a ser dominado pelas paixões. E isso que traz sofrimento, traz angústia, doença, morte, enfim, tudo que nós conhecemos nesse planeta Terra. Mas qual foi o maior problema depois que entrou o pecado? Que o ser humano, as primeiras manifestações dessa mente corrompida, foi se esconder de Deus e fugir de Deus. E isso tem sido a conduta normal do ser humano até os dias de hoje. Se esconde de Deus e foge de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus. Como Deus pode salvá-lo se ele está fugindo constantemente? Bom, primeiro, Deus se fez homem, viveu entre os homens para alcançar o ser humano, sendo um igual para um igual, vivendo com o ser humano, sofrendo com o ser humano e morrendo com o ser humano. E a morte foi a morte de cruz. Deus fez isso da sua parte. Mas também enviou a Satanás e todos os anjos que se rebelaram aqui à terra. Com que propósito? E são eles que causam o mal, que causam o sofrimento. E essa é uma das últimas oportunidades do ser humano, que no sofrimento se volte para Deus. E Deus abre os braços e diz: estou te aguardando para te ajudar e para te erguer. Sabe? Nós podemos ver isso claramente no ladrão da cruz, aquele que ficou do lado do Senhor Jesus Cristo. Nos relatos do Espírito de Profecia fala de que esse homem tinha ouvido o Evangelho, mas tinha um espírito libertino, não queria assumir compromisso, gostava dessa vida devassa que ele tinha.
Mas era um homem sensível à voz de Deus, sabe? Tinha no seu coração, no fundo, sabe? Um certo temor de Deus. Mas o Senhor o deixou caminhar e permitiu que ele fosse de problema em problema até ser condenado a morrer na cruz e ficou do lado do Senhor. Lá que ele se rendeu diante do Senhor Jesus e lhe disse: Senhor, quando entre no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor lhe disse: te digo hoje, sabe, que estarás comigo no meu reino. Por quê? Porque ele se submeteu de coração a Deus, só que num sofrimento terrível, e morreu ali nesse sofrimento. Então, para muitos, sabe, se cumpre o que aconteceu com o antigo Israel, que lhes diz: les dei o vale de Acor por porta de esperança. Acor significa aflição. Na aflição, o ser humano pode ser que seja alcançado pelo amor de Deus e ser salvo para a eternidade. Porque Deus quer salvar o ser humano a qualquer custo. Agora, como salvar o ser que está fugindo? Aí está a questão. Aí o Senhor o atrai com laços de amor para finalmente salvá-lo. Mas existem homens, e Satanás tem essa função, provocar o sofrimento sob a permissão de Deus, limitado por Deus, para trazer um benefício de que o homem se aproxime de Deus em busca de refúgio. E assim o faraó era um homem orgulhoso, altivo, que apesar de todas as pragas, foram 10, ele não se rendeu diante de Deus. O Egito foi destruído completamente e as notícias se espalharam pela terra. Por causa disso, quando os israelitas saíram do Egito e tinham que tomar posse de Canaã, os povos temiam o Deus de Israel por causa da destruição do Egito. Isso facilitou, sabe, tomar posse dessas terras, que foram desapossados por uma razão muito simples. Deus lhes deu 400 anos para eles inventarem a vida. Eram idólatras. Eles queimavam seus filhos para oferecê-los aos deuses pagãos. Então chega um limite que Deus não tolera mais, e foi o tempo de ser destruídos. E muitos ficam escandalizados porque nas instruções de Deus que estão no Antigo Testamento devem ser mortos homens, mulheres e crianças. Mas isso é fácil de entender. Aqui nós vemos na natureza, filhote de jararaca é jararaca. Não tem o que é venenoso tal qual é o pai e a mãe. Não tem aí nenhuma diferença. E assim como o pecador. Filho de pecador é pecador. Aprende o pecado, aprende a mentir, aprende a enganar, aprende a fazer tudo que é errado. Então, por isso que o Senhor chama para o arrependimento, porque no final a sentença não tem retorno. Então, o faraó foi mantido por isso, para poder anunciar o nome do Senhor como um Deus poderoso, que era o Deus de Israel, a todos os povos da terra. E no verso seguinte diz, verso 17, ainda te levantas contra meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Foi claro ou não foi claro, Senhor? Mas observem agora o versículo 20. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Isso está no versículo 21. Perceberam? Quem se importava com a palavra do Senhor, quem temia a palavra do Senhor, retirou seus homens, seu gado e foram poupados. Aqueles que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram seu gado, seus homens e foram mortos. Tanto é que no versículo 24 diz, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave que nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação.
por toda a terra do Egito. A chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. E a cabeça dos homens também. Mas observem aqui, verso 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Porque Deus faz diferença entre os que o amam e entre os que não o amam. Entre os que o servem e não o servem, como diz o profeta Malaquias. Entendem? Os juízos que vão cair sobre a terra não é pela vontade do Senhor destruir os homens, mas salvá-los do pecado. Mas para isso precisa atender a voz de Deus. Se não se importam com a palavra de Deus, vão morrer. Por isso diz o Senhor: temei a Deus e dai-lhe glória. Obedeça a Deus e lhe dê glória, porque o temer significa obedecer, pois é chegada a hora do seu juízo. Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13 e 14, diz assim o Senhor: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quer dizer, obedeça a Deus e guarde os seus mandamentos. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todos vamos ao juízo. Agora, como em qualquer julgamento, existem três partes envolvidas: o juiz, o advogado de defesa e o promotor, que é o acusador. Aqui também, em 1 João, a primeira epístola de João, nos apresenta a figura do advogado de defesa. No capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o Senhor: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Vejam que advogado. E no versículo 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, a oferta, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Cristo derramou seu sangue para salvar o mundo inteiro do pecado, para que ninguém pereça. Sabe? Esse é o propósito de Deus, que todos sejam salvos. Agora, no Evangelho de João, no capítulo 5, nos fala do papel do juiz. No versículo 21 a 22, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E no verso 27 fala por quê. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Quer dizer, o Senhor Jesus pode julgar com justiça, porque ele foi homem e viveu como homem. Agora, é diferente para Deus, o Pai, que nunca teve uma experiência de ser um ser humano, de nascer num ambiente em que está rodeado de pecado, etc. E o Senhor Jesus, quando ele se fez homem, viveu na pessoa de um ser humano, e aí sim ele aprendeu e viveu sem pecado, e por isso pode julgar os que chegam a ele. Então ele é advogado, e chegará um dia que será o juiz. E em Apocalipse, capítulo 12, nos fala do promotor, o acusador, que acusa de dia e de noite aqueles que chegam a Deus. Vejam, capítulo 12, no versículo 10, diz: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Por que ele faz isso? Ele seduz as pessoas para o pecado, as leva a pecar e depois os acusa.
Ele conhece todas as debilidades e fraquezas do ser humano. Agora, para o povo de Israel, era muito fácil entender esta questão de juízo, etc., porque eles foram educados dentro do ritual do santuário. Havia um dia muito especial que era o dia da expiação. E era um dia de purificação e juízo, sabe? Então é interessante compreender isso para entender as profecias, principalmente quando começa o juízo. No livro de Levíticos, que está no Pentateuco, um dos livros escritos por Moisés, no capítulo 16, nos fala do dia da expiação. E aqui apresenta um dos elementos do dia da expiação. No versículo 29 a 31, diz assim, verso 29, isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, observem para quê? Purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso, solene para vosotros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Isso no versículo 31. Era um dos sábados cerimoniais, sabe? Que eram dias solenes durante o ano, não eram os sábados, o 7º dia, separado com a lembrança que Cristo é o nosso Criador e também o nosso Redentor. Estes eram dias de festas religiosas muito especiais. Um dia desses era o dia de expiação. Então era um dia de purificação. Por quê? Porque durante o ano, quando o judeu pecava, ele se achegava ao templo, levando um cordeiro, junto ao altar do holocausto e junto ao sacerdote, ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava seu pecado e simbolicamente era transferido para esse animal inocente que representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício de Cristo. E depois disso ele matava esse cordeiro, sacrificava. O sangue era recolhido pelo sacerdote, colocado nos 4 chifres do altar, as 4 pontas do altar, símbolos do perdão, e o restante era derramado pelo altar. E esse pecado ficava registrado nos chifres. Sabe? É como hoje, os pecados confessados ficam registrados no céu. Porque a pessoa confessou, mas se ele não abandonou de fato esse perdão, não serve para nada. Sabe? A pessoa tem que confessar e abandonar, por isso que o pecado está registrado. Mas existe um dia para ser purificado, todos os pecados que foram registrados no céu, que é justamente nesse juízo que começou no céu. Então, muitos pecados do passado, a pessoa aceitou a Cristo, ele confessou todo, mas tem que ser purificado de todos. Então tem que haver uma verdadeira transformação da mente e abandono total dos pecados. E nesse tempo que estamos vivendo hoje, que é o antítipo, sabe, desse dia especial da expiação, que era justamente um dia da purificação, tem que ser purificada a nossa mente e ser purificado o céu de todos os pecados registrados. Então, um conceito era a purificação. O segundo está em Levítico 23, que também nos fala do dia da expiação. No versículo 26 a 29. 26 a 29 diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. E o verso 29 é importante, porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo.
nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso, solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Agora, aqui diz que toda alma que não se afligir seria eliminada do seu povo. Isso implica necessariamente que houve um julgamento. Pense numa multidão de pessoas que comparecem no dia da expiação, enquanto o sumo sacerdote ministra do santuário, e essa pessoa tem que estar com aflição. Por quê? Porque seu pecado matou o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele recebeu perdão por causa do sangue que foi derramado na cruz. Mas se a pessoa chega lá completamente displicente, sem nenhuma preocupação pelo que aconteceu por causa dele, não há aflição de coração, não há assim. Porque o judeu, quando pecava, ele rasgava as vestes para se humilhar, se vestia de sacos, se sentava sobre cinzas, ficava em desespero por el pecado. Por quê? Porque ele sabia que por causa desse pecado morreria Cristo. Hoje, o ser humano peca, toma banho, coloca terno, gravata, vai na igreja, prega e canta. Parece que mudou a situação, mas Deus não mudou. Por isso que nós estamos num tempo muito delicado, nós temos que tomar consciência que o pecado trouxe a morte do Filho de Deus a essa terra, para nos salvar do pecado. E essa é a situação, aqui mostra o verso 29, que havia um dia, era um juízo. Então era um dia de purificação e dia de juízo. Isso estava muito claro na mente dos judeus. Por exemplo, vamos ao livro de Daniel agora, capítulo 8. Aqui tem uma visão que ele vê a luta de dois animais. E esses dois animais eram um carneiro, que representava o reino da Média e Pérsia, e um bode, que tinha um chifre grande, que era Grécia, e esse chifre representava Alexandre. Quem diz isso? A própria Bíblia, no versículo seguinte. Então ele vê essa luta e finalmente que o bode assume o domínio e derrota o carneiro. E diz que em um momento determinado se quebra esse chifre sem mãos, sozinho, e surge no lugar dele 4 chifres. E quando morre Alexandre, de um momento para outro, e o reino é dividido por 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Tá? E nessa visão assim diz que surge um chifre pequeno. E esse chifre pequeno faz muitas coisas aqui. Veja o que diz no versículo 8 em diante. A partir do bode que se engrandeceu, que é Grécia. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, Alexandre. E em seu lugar saíram 4 chifres, os 4 generais, notáveis para os 4 ventos do céu, para os 4 cantos da terra. De um saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E essa é Roma imperial. Tá? Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Agora, na projeção de Roma imperial, continua Roma papal. Porque uma vez que Roma foi decaindo com o passar dos anos, porque a queda de Roma finalmente foi no ano 476, quem continua com o domínio de Roma imperial foi Roma papal. Lembrem-se que a Igreja Romana tinha domínio sobre todos os monarcas da Europa. Tá? Ele tinha poder para destituir reis e assim por diante. Tinha um domínio completo. E diz a seguir: então se engrandeceu, cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou, que é o povo de Deus. Verso 11, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, o Senhor Jesus Cristo. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O santuário do Senhor Jesus está no céu.
e foi deitado abaixo. Em que sentido? Que agora toda a obra de intercessão, de mediação, perdão dos pecados, etc., se realiza no santuário da terra. E quanto isso é prerrogativa só do Senhor Jesus para ser realizada no céu. E diz a seguir, verso 12, o exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. A palavra de Deus se perde. Tá? Foi soterrada por tradições. E em seguida diz, e o que fez prosperou. E aqui no versículo 13, sempre o capítulo 8, diz, depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando vai durar essa obra que está jogando por terra não somente a verdade, o ministério de Cristo, tudo por terra? Até quando? E aqui a resposta no verso 14, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, para um judeu era muito fácil entender isso. Para nós existe alguma dificuldade. E aqui continua, no verso 15 diz, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma com a aparência de homem, um anjo. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o rio, o qual gritou e disse, Gabriel, o anjo Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar, ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Já então deixou tudo bem claro. Tá? Era a Média Pérsia, depois a Grécia, e esse chifre, Alexandre o Magno. Bom, até aí ele explicou. Não explicou mais sobre os outros aspectos que interessavam muitíssimo a Daniel, porque ele, como bom judeu, quando ouviu que, nesse diálogo, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, ele entendeu que ainda haveriam 2.300 anos para se celebrar o dia de expiação. Sabe? Por quê? Porque o dia de expiação era um dia de purificação, um dia de juízo. E ele sabia que 2.300 tardes e manhãs, uma tarde e uma manhã é um dia, e em profecia representa um ano. Então, 2.300 dias são 2.300 anos. E aqui no restante do diálogo, ele fica assim perturbado. Por quê? Porque no capítulo 9, ele ora e ele esclarece sua perturbação. Ele tinha lido no livro de Jeremias que seriam 70 anos que o povo de Israel ficaria no exílio, porque tinha sido destruído Jerusalém, levados para o cativeiro, sabe? No tempo de Nabucodonosor, e lá ficaram em Babilônia e ficariam 70 anos, segundo a profecia do profeta Jeremias. E agora, nessa visão, já tinha passado o reino da Babilônia, estava no tempo dos medos e persas, e lhe está falando um anjo ou outro anjo que faltariam 2.300 anos para o dia de expiação. E o dia de expiação era fundamental para eles, porque era um dia de purificação, um dia de juízo, quando saía a sentença e eles estavam aliviados porque não foram condenados à morte. Sabe? Porque o salário do pecado é a morte. Hein? Então, imagine para eles o problema, porque para nós adventistas é muito tranquilo estar fora da cidade onde moramos. Você procura onde tem uma igreja adventista mais próxima,
e você as frequenta ao sábado, um dia de encontro com Deus. Está na igreja, e isso em qualquer lugar do mundo. Mas para um judeu, não. Isso se realizava somente em Jerusalém. E enquanto o templo estivesse em ruínas, como foi destruído, eles não podiam celebrar o dia de expiação. Iam passando os anos. Chegaria um dia de falecer. E até aí eles precisavam saber como estava a situação deles. Se era para a vida eterna ou para a morte eterna. E isso somente era resultado do juízo. Sabe? Então, aqui ora todo o capítulo 9. A oração dele é bastante extensa. Mas no versículo 21, ou 20 melhor, ao verso 27, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, Jerusalém. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, no princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que visão? A parte do carneiro e a parte do bode já tinha sido explicada. O que ele não conseguia entender era essa questão das 2.300 tardes e manhãs. E aqui ele lhe diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 70 semanas. Na mente um judeu era simples. Cada semana tem 7 dias e cada dia representa um ano em profecia. Então 70 semanas dá 490 dias, isto é, 490 anos. E aqui o anjo lhe disse, no verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ou príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quer dizer, desde a saída do decreto para reconstruir Jerusalém, que estava em ruínas, sabe, até o ungido em português, Messias em hebraico, Cristo em grego, significa no batismo de Jesus. Quando ele foi batizado, foi ungido pelo Espírito Santo. Então, desde a saída do decreto para reconstruir Jerusalém até o batismo de Cristo, passaria um período de 69 semanas proféticas. Isto é, 483 anos. É interessante que o decreto é do ano 457 a.C., que era o 7º ano do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, e justamente, somando 483 anos, chegamos ao ano 27 anos à era, que era o 15º ano de Tibério César, quando Cristo, o Senhor Jesus, foi batizado e passou a ser o Cristo, o ungido. Por isso que seria um selo da profecia, porque era um fato assim concreto que ia acontecer em nosso tempo, aos nossos olhos, porque haveriam outras coisas que aconteceriam depois, fora os nossos olhos, lá no céu, como ungir o Santo dos Santos, que era dar início à obra sumo sacerdotal de Cristo no céu, não aqui na terra. Pois bem, e aqui ele lhe dá mais informações. No verso 26, depois das 62 semanas, quer dizer, passaram 7, passaram mais 62, depois dessas 62 semanas, verso 26, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. O que aconteceu? Depois das 62 semanas, que já passaram 69, seria morto Cristo na cruz. E depois disso, viriam os romanos e destruiriam Jerusalém. E no versículo 27, diz, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Eram, até o batismo, 69 semanas, mais uma, as 70 separadas para o povo de Israel. Tá? Faria aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, isto é, no meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que aconteceu na metade, no meio da semana? Foi morto Cristo. O que aconteceu no templo? Se rasgou o véu de cima para baixo. E com isso acabou o ritual do santuário, que se ofereciam os cordeiros de manhã e à tarde. Por quê? Porque agora o Cordeiro de Deus tinha sido pregado na cruz do Calvário. Isso aconteceu no meio da semana, que corresponde ao ano 31. Então, 3 anos e meio o ministério de Cristo em favor dos judeus, mais 3 anos e meio em favor dos judeus, que se encerra com o apedrejamento de Estevão, que se entende que foi no ano 34, e daí começa a pregação aos gentios, e o povo de Israel deixa de ser o povo de Deus. Agora, para eles serem salvos, tem que ser salvos igual que qualquer outro gentio, aceitando o Evangelho de Cristo. Então diz assim, e a seguir diz, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E assim termina essa grande profecia que mostra de maneira incontestável, sabe, a veracidade da revelação profética. E aqui dá para entender muitas coisas, algumas declarações do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, difíceis de entender se nós não entendemos este cenário, esse contexto. Por exemplo, Mateus 10, porque o Senhor veio para trazer o Evangelho para salvar todos os seres humanos. Como você pode entender, aqui em Mateus 10, no versículo 5 a 7, quando diz assim, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E no versículo 7, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, ele veio para salvar o mundo e disse, não vão aos gentios nem aos samaritanos, preocupem-se dos judeus. Por quê? Porque estavam no período das 70 semanas separadas para o povo de Israel. Da mesma maneira, Mateus 15 também nos explica essa mesma verdade. Versículo 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, território gentio. E eis que uma mulher cananeia, que não era judia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que esse era o conceito que tinham os judeus com respeito aos gentios. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ele veio para salvar os judeus, porque os judeus deveriam ser um instrumento de Deus para salvar o mundo, sabe?
Por isso que ele agiu como um judeu agiria aqui na terra, mas a compaixão de Deus enchia seu coração, e vendo a necessidade e vendo a fé dessa mulher, concedeu-lhe a cura que ela procurava. Deus é maravilhoso. Então, quando começou o juízo no céu? Daniel capítulo 7, no versículo 9 e 10. Diz o Senhor: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou o seu tribunal e se abriram os livros. E aqui começa o julgamento no céu do povo de Deus. Porque o dia de expiação era um dia de purificação e um dia de juízo, correto? Isso se celebrava uma vez por ano. Era o 10º dia do 7º mês. Era um antítipo do juízo que aconteceria antes da vinda do Senhor Jesus. E esse juízo haveria um tempo específico para começar, que é justamente no findar dos 2.300 tardes e manhãs, que tem por início 457 a.C., sabe? No decreto de reconstrução de Jerusalém, que era o mesmo ano que marcava o início das 70 semanas para os judeus, os 490 anos, marcava também o início para determinar quando começaria o julgamento, que somando 2.300 anos a 457, cai-se no dia 22 de outubro de 1844. E aí começa o julgamento do povo de Deus. Quando termina? Bom, Apocalipse, quando termina esse juízo, Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2, diz: depois destas coisas olhei. Depois de que coisas? Depois que foram apresentadas 7 cartas mostrando a história da igreja desde o primeiro século até o fim. Depois de toda a história da igreja aqui na terra, depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A continuação, no capítulo 5 do Apocalipse, versículos 1 a 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Já vimos anteriormente que o Senhor Jesus tem exercido sua função até o dia de hoje de advogado, mas chegará o dia que será o juiz. E é o único habilitado, porque foi homem e morreu, sabe, derramou seu sangue aqui na terra, habilitado para abrir esse livro e dar a sentença. No versículo 7 diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Tomou o livro. E no verso 11, vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E no livro de Daniel, capítulo 7, fala miríades de miríades.
e miríades de miríades, quer dizer, milhares e milhões, proclamando em grande voz: digno o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra e glória e louvor. É o único digno de abrir esse livro. E aqui é importante, como falamos no tema número 4, a importância de ler os livros do Espírito de Profecia. Livros inspirados que foram escritos por Ellen White, que foi chamada para ser a mensageira do Senhor, para nos auxiliar, para entender melhor a Bíblia, sabe? Para poder compreendê-la. E no livro Parábolas de Jesus, página 294, fala algo muito importante a respeito desse livro. Diz o Senhor: ao lavar Pilato as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à turba ignorante, gritando exaltados: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Citando Mateus 27, versos 24 e 25. Desse modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo, naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. O povo judeu acariciava a ideia de que eram os favoritos do céu e seriam sempre exaltados como igreja de Deus. Eram filhos de Abraão, declaravam, e o fundamento de sua prosperidade parecia-lhes tão firme que desafiavam terra e céu para desapossá-lo de seus direitos. Por sua conduta infiel, porém, estavam se preparando para a condenação do céu e separação de Deus. Então, o que representa esse livro? É o livro da sentença. Se encerra o juízo e agora sai a lista dos culpados. Por isso que João chorava, porque toda a sua expectativa estava em que se abrisse o livro e seu nome não estivesse ali registrado e fosse absolvido qualquer culpa. Bom, existem 3 instâncias do juízo, sabe? Na Bíblia são 3 instâncias. Primeiro, o juízo investigativo, antes da segunda vinda de Cristo. E 1 Pedro, capítulo 4, nos explica por quem começa esse juízo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz o Senhor: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Então, começa por onde o juízo? Pela casa de Deus. E aqui fala, se o justo com dificuldade é salvo, onde vai comparecer o pecador? Não tem onde. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele faz uma declaração muito semelhante. Não com tantos detalhes como Pedro. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós deveremos comparecer diante do Senhor para ser julgado. E o que será julgado? Primeiro, os atos, ações. Isso está muito claramente descrito no livro de Mateus, em uma das parábolas do Senhor, que inclusive tem o título do grande julgamento, que é o capítulo 25, e eu vou ler alguns versículos, 31 a 34. Diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem
à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um veredito favorável. No versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no verso 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, essa parábola mostra claramente que houve uma separação de justos e pecadores. Quem são os justos aqui? Se você lê a parábola inteira, aqueles que deram de comer ao que tinha fome, deram de beber ao que tinha sede, vestiram nu, visitaram o que estava enfermo, o que estava encarcerado, e assim por diante. Praticaram as obras de beneficência que o Senhor Jesus Cristo praticava. E quem são os cabritos que ficaram à esquerda? Aqueles que tiveram as mesmas oportunidades de servir ao próximo em todas as circunstâncias e não o fizeram. Então, as ações refletem do que se a pessoa teve sua mente renovada pelo poder da palavra ou não. Porque o ser humano naturalmente é egoísta. Vive para si e para os mais próximos de si, a família. E alguns vivem só para ele. Mas depois que a mente é transformada, a pessoa começa a viver para os demais. Já sua família se estende, como era o caso do Senhor Jesus. Quando ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que amam a Deus. Todos. Bom, primeiro então no julgamento entram as ações. Segundo, os pensamentos. Tiago capítulo 2 nos fala do julgamento dos pensamentos. Isso aqui que é importante, porque o julgamento é bem minucioso e profundo. Em Tiago capítulo 2, versículo 10 a 13, diz assim o Senhor. Verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Já começa pela quebra do sábado. Mas aqui ele dá um exemplo. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque quem obedece à lei está livre da condenação da lei. Por isso que é a lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, quando é executada antes do juízo, correto? Então, nesse exemplo, diz, a ordem foi não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Um exemplo disso está em 1 João, no capítulo 3, versículo 15, que diz: todo aquele que odeia seu irmão, na outra Bíblia, outra versão diz, todo aquele que aborrece a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, não é necessário matar uma pessoa a ser assassino, apenas aborrecer. Quando a pessoa, sabe, ele aceita os maus pensamentos e alimenta esses maus pensamentos, eles vão se fortalecendo e tomam posse da mente. Aí é questão de oportunidade ou circunstância para matar. Muitas vezes a sociedade moderna impede isso por causa de todos os transtornos de ser preso, processo, etc. A pessoa não mata, mas que gostaria. Então, o Senhor diz, antes que se cometa o crime, o pecado já está na mente por causa dos maus pensamentos. É o que aconteceu com Caim. O Senhor foi a falar com Caim porque sabia que ia fazer isso. Os maus pensamentos já estavam. Então, nós temos que reprimir os maus pensamentos logo que chegam, para que eles não se fortaleçam e não assumam o controle da mente. Tá? E isso entra no julgamento. O segundo exemplo de não adulterar está em Mateus, no capítulo 5,
No versículo 27 e 28, diz o Senhor: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não é necessário que o fato seja consumado, comprovado, etc. Já o fato de olhar a uma mulher com intenção impura no coração, isso os homens não sabem, mas Deus sabe, porque Ele acompanha os pensamentos de cada indivíduo. Então, à vista de Deus, ele já adulterou e já transgrediu a lei, e isso, se a pessoa não buscar auxílio de Deus para curar a mente, isso vai condenar nos últimos dias. Então, somos julgados pelos atos, somos julgados pelos pensamentos e também pelo caráter. E o que é o caráter? Pensamento e sentimentos combinados. Isto é, somos julgados pelos atos, somos julgados pelos pensamentos e pelos sentimentos. Mateus capítulo 22 nos fala desta realidade, o julgamento do caráter. Aqui é a parábola das bodas do filho do rei. E nessa parábola relata o esforço de Deus para levar a salvação ao mundo por meio dos judeus. E primeiro os profetas foram judeus e estes não somente os rejeitaram, mas os mataram. Aí o Senhor envia seu filho, sabe? Seu unigênito, o Senhor Jesus Cristo, e eles matam o Senhor Jesus. Então diz a parábola que o Senhor se encoleriza, manda matar esses malvados, queimar a cidade, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70, pelos romanos, e aí o Senhor encomenda levar esse evangelho, a salvação aos gentios por meio dos discípulos de Cristo. E a partir do verso 9, a instrução é a seguinte: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a qualquer que encontrardes. As bodas é o encontro do Senhor Jesus com a sua igreja. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, todos para serem curados pelo Evangelho, e todos ficaram bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. O que representa essa veste nupcial? O caráter de Cristo, que tem que ser adquirido. E esse conselho foi dado em Apocalipse 3, que vamos ver daqui um pouco, sabe? Então, hoje, todos os seres humanos, como diz o apóstolo Paulo, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, sabe? E algumas se tornaram inúteis, porque todos pecaram. Então, qual o propósito do Evangelho? Alcançar o ser humano e restaurar-lhe a mente. Esse é o propósito. Então, é adquirir as vestiduras brancas, que é o caráter de Cristo. Porque o fato de todos se extraviaram significa que todos têm mau caráter. Tanto é que o profeta Isaías diz que nossas justiças são como trapo de imundícia. Mas Cristo veio justamente para nos transformar, tá? Então, aqui é o julgamento do caráter. Agora, mais um elemento que entra no julgamento são as palavras ociosas. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Diz a seguir o Senhor: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, muito importante cuidar-se das palavras que se pronunciam. Mais um elemento que entra no julgamento: seremos julgados por toda a palavra de Deus.
Livro de João, capítulo 12, o Senhor Jesus diz o seguinte, no versículo 46 a 50. Eu vim como luz para o mundo, e a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, toda a palavra que atingiu nossa vida, sabe, seja por sermões, seja pelo estudo pessoal da Bíblia, leitura dos livros do Espírito e Profecia, tudo isso entrará no julgamento. Porque Deus mostra o caminho para sermos curados. Se eu desatender a palavra, eu estou rejeitando o único remédio para o pecado. Não tem outro. E por isso que a palavra de Deus nos condenará. Agora, onde está o maior problema de não atender a palavra de Deus no momento que chega? Paulo diz, o dia é hoje, não espere para amanhã. Porque em Hebreus, capítulo 9, no versículo 27 e 28, diz, assim como o homem está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, hoje é o nosso dia, amanhã ninguém sabe se estaremos vivos. A questão é que se a pessoa morre, já entra no juízo. E o resultado será vida eterna ou morte eterna. Depende do que permitiu o Senhor fazer na vida, transformando-o, porque somente podemos entrar no céu tendo um caráter semelhante a Cristo. E essa é a obra do Espírito Santo, transformar-nos à semelhança de Cristo. E por que parece ser tão rigoroso? Porque o Senhor aconselha, hoje adquira as vestiduras brancas desse caráter imaculado. Onde está o conselho? Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então o conselho é adquirir o ouro, que é a fé do Senhor Jesus e o amor do Senhor Jesus. Adquirir as vestiduras brancas, que é o caráter do Senhor Jesus. E adquirir o colírio. O colírio tem duas dimensões. Uma é divina, e existem muitos textos no Espírito e Profecia que falam que o colírio é o Espírito Santo, a graça, a palavra de Deus. Mas existem outros também que falam que o colírio é a temperança, porque sem hábitos corretos não terei percepção, e isso comprometerá o discernimento para compreender as impressões do Espírito Santo ao estudar a palavra. Porque Deus me guia pela sua palavra. Então, por isso que o Senhor nos dá toda uma orientação quanto ao estilo de vida, para poder discernir a palavra e poder praticá-la. Porque o Espírito Santo me impressiona a mente, mas eu preciso discernir essas impressões a fim de poder seguir o caminho orientado pelo Senhor. Agora, o que sim nos enche de esperança é que no capítulo 19 de Apocalipse nos mostra que a igreja seguiu o conselho do Senhor Jesus e assim podemos participar da ceia, do banquete, das bodas do Filho do Rei. Tá? E quando o rei entrar para examinar, poderá ver que todos estão com as vestes nupciais, que é as vestes brancas de linho fino que aconselha o livro do Apocalipse, capítulo 3.
No capítulo 19, verso 6, diz: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, justamente aquela cena da parábola do capítulo 22 de Mateus, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça aos santos. Então, todos nós podemos atender ao conselho e, em tempo, adquirir esse caráter imaculado que nos permitirá receber a bem-aventurança: bem está, servo bom e fiel, entra na posse do reino de Deus. Isso está ao nosso alcance. Mas a palavra de Deus nos adverte também, o profeta Jeremias, no capítulo 8, diz que alguns não atenderam o conselho. No versículo 20, diz o seguinte: Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. É terrível que isso também possa acontecer, mas depende da nossa decisão hoje. O Senhor nos convida a aceitar a palavra de Deus. Por quê? Porque chegará o dia em que não haverá mais tempo para tomar decisão nenhuma, ou a pessoa falece e entra no julgamento, ou chega a vinda do Senhor Jesus e já está julgado. Vamos terminar com um texto que está no Grande Conflito, página 482. Por isso é importante ler os livros do Espírito e Profecia para ter uma compreensão mais clara, mais ampla, mais profunda do que está na Bíblia. Porque abre a Bíblia. Veja o que diz aqui: a obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda hipocrisia dissimulada, advertência ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo historiado pelo anjo relator. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo. Diz o sábio: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Ao abrirem seus livros de registro no juízo e passar em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus, todo nome mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Resultado final: vida eterna ou morte eterna. Eu animaria, entre nesse canal Sinais da Eternidade, onde vocês vão ver todos os vídeos deste seminário do Apocalipse. Porque o dia do Senhor está próximo. Não espere. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor quer ter a alegria de você estar também no céu e você levar sua família para o céu. A decisão é sua. O poder é de Deus. Que o Senhor abençoe. Apesar nossos motivos, o juízo
balança do Senhor foste pesado, pela palavra do Senhor foste aprovado. O Senhor irá dizer-nos: bem está, servo fiel. Ou a nós dará sentença, servo mau e infiel. Sim, na balança do Senhor foste pesado, pela palavra do Senhor foste aprovado. Hoje a voz de